Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus. Assista mais um podcast Campos Brancos. E esse a gente está fazendo num local totalmente diferente. É aqui onde a turma está fazendo um curso de missões para participar do Impacto Europa. É um projeto belíssimo que Deus colocou no coração do pastor Davi Botelho. Ele veio, passou para a Assembleia de Deus de Imperatriz. O pastor Raul escolheu o Gideão para comandar esse projeto e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Qual a finalidade do nosso podcast? É trazer você para dentro do universo missionário, para que você seja um intercessor missionário, para que você seja um mantenedor, para que você seja um missionário. E esse Impacto Europa, ele está precisando de jovens, de casais, para fazer esse curso. É uma coisa muito bonita, daqui a pouco a gente vai estar falando. Mas se você ainda não está incluído no projeto de missões, você pode orar, é uma das maneiras de ser missionário. Você pode ir ao seu vizinho, ir ao seu amigo, ir ao seu parente, ir em Imperatriz, na região, no Brasil, no mundo, e anunciar Jesus é a outra maneira. Ou você pode contribuir. Para você contribuir é muito simples. O nosso Pix é CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Se você estiver vendo o nosso programa ou ouvindo, deixa eu te dizer uma coisa, tem um QR Code bem aí na tua tela que você pode apontar o teu celular e contribuir com missões de acordo com aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus ama quem dá com alegria, meu amor. E quando você é convocado para contribuir com missões, agradeça a Deus, isso é um privilégio, sabe? Existe um monte de pessoas que têm mais dinheiro do que você e não foi convocado para contribuir com missão, não foi chamado para esse projeto, mas você foi escolhido, você foi separado e Deus já te disse com quanto contribuir. É isso mesmo, você está achando pouco? Aumenta. Está achando muito? Não diminui. O certo é que talvez você ache pouco, mas é muito pouco. Mas um pouco seu, um pouco de outro, está suprindo a necessidade do missionário. A semana de hoje tem 637 missionários no Brasil e no mundo. Essas pessoas, elas precisam de oração, que é aquela cobertura espiritual, mas elas precisam também da sua contribuição financeira. Sem mais delongas, vamos começar a falar com o povo que se preparou, está se preparando, que se entregou, doou a sua vida para esse projeto chamado Impacto Europa. Vamos conversar, às vezes, mas para a Europa é muito fácil. Não é fácil, não. É mais difícil do que o que você pensa. É isso aí, vamos conhecer um pouquinho do pessoal que está fazendo esse treinamento para fazer parte do Impacto Europa, né? Eu estou aqui com o Otávio e o Matheus. Isso. Né? Matheus, você é de onde? Quantos anos você tem? E que história é essa de ir para a Europa? Eu sou do estado da Paraíba, tenho 30 anos. E meu projeto de vida era trabalhar no Banco Bradesco. Já tinha me planejado há alguns anos. Fiz uma prova, a prova chamada da Ambima. É uma das provas mais difíceis de se fazer. Estudei por um tempo, paguei mais de R$1.000 para fazer a prova. E eu pensei assim, eu vou me inscrever, vou mandar meus currículos e vou trabalhar no banco. Só quando foi no Congresso de Missões do mês anterior, eu fui para o Tempo Central e umas 3 ou 4 pessoas vieram me perguntar: Matheus, você não tem vontade de ir para a Europa, não? E eu falei, olha, eu não tenho a mínima vontade de ir para a Europa. Eu vou fazer a obra de Deus por aqui mesmo, vou trabalhar no banco. Tudo bem. Isso era no último dia do congresso. Eu entrei lá para dentro do templo, estava o pastor Davi Botelho, que é o diretor da Missão Horizonte, ele estava sentado em cima do púlpito. Eu entrei para a nave do templo e comecei a orar só em espírito. Eu disse assim, Deus, eu não tenho vontade de ir para a Europa não, mas se o Senhor estiver nesse negócio, que o pastor Davi venha falar comigo. Ele desceu lá de cima do púlpito onde ele estava, foi até a mim, pegou na minha mão
disse assim: Deus está te chamando hoje para ir para a Europa. Coitado, foi dizer Deus fala, falou. Ainda pensei em querer duvidar um pouco, mas um irmão lá da minha cidade, na Paraíba, teve um sonho comigo, eu estava cheio de mala de viagem. Eu disse: então, eu não vou duvidar. Então tô nessa. Basicamente isso. Então o teu chamado foi assim no pulo mesmo. Foi, né? No pulo mesmo. Eu também, e esses dias, há algumas semanas atrás, o gerente da regional do Bradesco me ligou: Ei, Matheus, apareceu a vaga que tu queria, bem aqui, o salário de R$ 5.000. E aí? E aí fica para você, Aí eu eu disse: quero ir para a Europa. Irmão, você pode contratar outro que o céu já me contratou. Ah, tá. E o Otávio? O Otávio, a gente viu o Otávio ali na secretaria fazendo um curso. Como é que foi esse lance de querer ir para a Europa, Otávio? Como é que tu foi chamada assim para ir para a Europa, que te despertou? O que me despertou é que a minha vida toda eu sempre fui missionário, sempre estive com os meus pais na Bolívia, desde muito cedo. Eu só nasci no Brasil, mas fui criado lá e morei por 16 anos na Bolívia. E meu pai toda Tu vez... já tem mais de 16, Matheus? Tenho 23. 23, 23 Otávio? anos. Oh, que legal. Aí os meus pais sempre foram missionários lá e todo culto de missões, todo congresso, tudo que era envolvendo em missões, o meu pai, ele estava junto. E sempre orando e falando que se aparecesse uma oportunidade, a gente ia ser missionário. Então eu, minhas irmãs, todo mundo somos consagrados a ser missionário. E eu já estava aqui em Imperatriz fazendo o projeto Josué. E quando apareceu o pastor Davi, o pastor Gideon, toda aquela convivência e falando sobre missões, que eu já sou missionário. Os meus avós são pastores missionários, meu pai pastor. DNA missionário, né? DNA missionário, exatamente. Aí apareceu essa oportunidade, o pastor Gideon falou comigo, eu estava no projeto Josué, aí eu falei, não, e ele ia, ele falou que ele ia, aí eu falei assim, e aí o projeto? Não, tu também vai comigo. Aí eu falei, pronto, nós vamos juntos, não, vamos fazer a obra do Senhor. E foi mesmo para fazer a obra do Senhor no começo, porque eu já sabia a história dele, como ele tinha sido missionário no Afeganistão. Então eu também, o desejo de ser missionário, de pregar a palavra, de sair pelo mundo. Ok, a gente vai conhecer todos eles, então como são muitos e ainda tem vaga, a gente vai só apresentar aqui rapidinho, como disse o senhor, é de 2 em 2, tá? Muito obrigada a você, daqui a pouco vocês voltam para a gente fazer uma chamada geral, tá? Bom, apresentei primeiro 2 solteiros indo para a Europa, agora um casal, vocês têm filhos, a paz do senhor, como é o nome? Paz do senhor. Meu nome é Paulo, sim, nós temos 2 filhas, Antônia e Gabriela. Vocês são de onde, Paulo? Nós somos do Rio Grande do Sul. Eita, mas aqui o povo hoje é todo internacional. Do Rio Grande do Sul, Sim, que te fez vir para esse projeto? Como é que você tomou conhecimento dele? O conhecimento do projeto em si, a gente ficou sabendo ainda agora esse ano, bem na metade do ano. Mas a verdade é que Deus já havia falado conosco, né, já há muitos anos atrás. E nós organizamos nossa vida para que esse dia chegasse. E lá deixamos algumas coisas no Rio Grande do Sul, já estávamos organizando até para um projeto pessoal, para ir para a Europa. Mas a verdade é que a palavra de Deus ela sempre se cumpre, né? Que os planos de Deus são mais altos, caminhos maiores, os pensamentos são muito mais altos. E no meio do ano, então, a gente ficou sabendo da questão do projeto, conhecemos o pastor Davi Botelho. E menos de 2 semanas depois nós conhecemos o pastor Davi, nós já estávamos engajados no projeto. E sempre ouvindo falar, né, que conversou com o pastor Davi, 5 minutos depois já está na missão, né? Não tem como a gente fugir disso. Eu estou achando que foi muito tempo que você deu. Quando tu começa a parte do senhor, tu já virou já está missionário. envolvido. Mas a verdade é que a questão de missões já estava no nosso projeto pessoal já há muitos anos. E o Impacto Europa ele só veio e completou essa questão do nosso projeto. Ana, Ana, esposa do Paulo, me diz uma coisa, esse chamado missionário, ele é dele, como vocês são uma carne só, está valendo, ou você tem a chama ardendo no seu peito para ir? Porque você é que a dona da casa, né? Ele é o cabeça, mas você é que cuida de menino, você é que tem a responsabilidade, e diz a Bíblia que a mulher sábia edifica a casa, quer dizer que você tem esse chamado, você vai como esposa. Nós unimos, né? Somos companheiros de ministério, eu sempre digo isso. Deus nos presenteou
um ao outro com esse desejo de fazer a obra de Deus, de ser dedicado à obra de Deus de uma forma mais profunda. Eu recebi a promessa do ministério quando eu tinha 3 anos de convertida. Eu gostaria muito de ir para a África. Estava orando, estava jejuando, e tinha uma missionária da África que iria na igreja da minha mãe. Só que naquela semana eu tive um sonho que eu não tinha compreendido. Eu sonhei que eu descia num aeroporto e olhava para um lado, olhava para o outro, né? Não tinha pessoas ali que eu conhecia, mas eu olhava para frente e tinha um nome de um país, que era a Irlanda. E aí eu acordei sem compreender. Eu queria muito ir para a África, estava me organizando para isso, solteira, cristã, solteira. E quando eu cheguei no culto, eu disse para Deus: hoje eu vou receber minha bênção, vou receber a minha promessa de ser missionária. Ó, bênção. E aí, chegando lá, essa irmã, ela ministrou, e quando ela foi orar por mim, ela disse que eu era missionária. Você é missionária. E só que não é para a África. Eu vou te enviar para países ricos. E eu fiquei sem entender, me frustrei até, porque eu estava jejuando e orando para ter essa confirmação. Quem gosta da África não desvia com facilidade. Isso. Né? E aí ela disse, para provar, que ela viu que eu não acreditei no que ela falou, né? Aí ela disse assim, para te ter certeza que é Deus falando, essa semana tu teve um sonho, tu olhou para um lado, tu olhou para o outro, e tu viu à frente, Deus te mostrou o país, que era a Irlanda. É um país rico. E eu não tinha contado para ninguém, não tinha entendido o sonho. Sempre contei isso para ele, né? Eu disse, olha, Deus me chamou para ir para ser missionário em país rico. E ele ria. Quando nós estávamos com a nossa segunda menina, já com 1 aninho, a mais velha com 3, a gente encerrando um trabalho na nossa igreja, uma missionária nos chamou e entregou a mesma coisa para ele. Falou, se vocês são missionários, e ficou parado assim, olhou para ele. E não é para a África. Qual a idade das filhas de vocês? 7 e 9. 7 e 9, aí vão voltar assim. Outras crianças. Outras crianças, com certeza. E aí foi aonde ela disse para ele, entregou para ele essa promessa, né? Que seria para mesma profecia, outra pessoa. Que seria para países ricos, que Deus nos levaria para ganhar almas em países ricos, e que era em Portugal. É que hoje a necessidade, quando a gente fala em missão, automaticamente a cabeça da gente vem a África, os necessitados, famintos, mas hoje em termos de evangelho, a África já não é mais tão carente, né? Muito pelo contrário, né? A África está assim desabrochando em termos de evangelho. Agora, Portugal, a Europa em si, que já foi um país super evangelizado, hoje está morno. Né? Para não dizer frio, eu digo morno. E é ali a necessidade. Aí Deus tem que levantar pessoas que já têm o chamado e mandar para lá. Que bom, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? Okay, obrigado. Bom, obrigada. Continuando com o nosso papo, eu estou com um casal novinho, gente, com o Eliel e a Maiana, aqui de Imperatriz, milagre, de Imperatriz, um casal, né? Que eu estou vendo do Rio Grande do Sul, do Piauí, tem gente aqui de todo lugar, da Bolívia. Enfim, um casal de Imperatriz. Como é que pintou o chamado de fazer parte desse Impacto Europa? Missionário, assim, na verdade, quando a gente já havia essa chamada missionária em nosso coração, né, de evangelismo, desde o ano 2006, quando o Senhor me chamou. E ao conhecer esse projeto Impacto Europa, através do pastor Davi Botelho, né, que foi ali ao Ministério AD Vale de Bens, apresentou, e o Senhor ele reacendeu essa chama outra vez. Na verdade, nos trouxe a lembrança daquilo que ele já havia prometido, né, de nos levar a outros lugares, em outras nações que ainda nós não conhecemos. Então, nós decidimos atender esse chamado do Senhor. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz agora. Maiana, o chamado é dele e você vai porque vocês dois são a mesma carne, uma só carne, de acordo com a Bíblia, ou você também tem a chama missionária acesa no teu coração?
Missionária, na verdade, né, são os dois. Primeiro que eu tenho também essa chama missionária, desde quando eu era adolescente, o Senhor já falava comigo. Quando eu era adolescente, tu ainda é adolescente, né? Só casou, mas vai. Desde quando, né, eu tinha aí meus 15, né, 13, 14 anos, o Senhor, Ele fez essa chamada para mim. Então, quando a gente casou, o Senhor unificou, né, o Senhor uniu esse propósito. E aí a gente já pastoreamos, né, aqui em Imperatriz, 4 congregações. Quando foi em dezembro, né, a gente licenciou do ministério e aí começamos, né, a orar. Quando o pastor Davi Botelho apresentou o projeto, a gente começou a orar. E aí o Senhor foi confirmando, né, o Senhor foi confirmando que iria nos levar às nações. A gente pediu conta, né, da empresa que a gente trabalhava e aqui estamos. E aí eu lembro que no começo desse ano, o Senhor falou algo ao meu coração. O Senhor falava ao meu coração que esse ano de 2025 seria um ano diferente na nossa vida. E eu sempre olhava para o Eliel e dizia assim, tu tá preparado? Porque o Senhor falou que esse ano vai ser um ano diferente. Só que eu não sabia, né, em qual área que ia ser esse diferente. E aí a gente percebe que o Senhor, Ele realmente revolucionou, né? Foi um diferencial na nossa vida, né, ministerial, com esse projeto Impacto Europa. Tá bom, muito obrigada. E a gente volta já com mais pessoas que participam do projeto. Afinal, vocês vão conhecer todo mundo e a gente vai dar aquele oi para você que está em casa ouvindo e vendo a nossa programação, o nosso podcast Campos Brancos. Pois é, eu disse para vocês que de Imperatriz tem poucas pessoas e olha que está na tua casa, está no teu colo, o projeto bateu na tua igreja e você não está aproveitando. Eu falei para o Gideon que se eu tivesse 30 anos, eu ia, mas dessa idade agora nem aposentadoria eu consigo lá. Né? Então eu vou só visitar vocês. Mais uma Ana e um Álvaro. Oi, a paz do Senhor, de onde vocês são e como apareceu o projeto na vida de vocês? A paz do Senhor, missionária. Nós somos do interior do Rio de Janeiro, da região noroeste do Rio, Itaperuna. E a questão com o Impacto Europa foi o seguinte, eu estava num momento devocional, orando ao Senhor, e Deus falou comigo, vou te levar para a Europa. Isso há 6 anos atrás. E pastoreando algumas igrejas, por último agora estávamos pastoreando em Redenção, no Pará, e eu compartilhei essa informação que o Senhor me deu com um casal de pastores amigos. E esse pastor, ele estava pastoreando em Tocantins, hoje está em São Paulo. E ele foi passear com a esposa justamente em Monte Verde. Oh, meu Deus! E conheceu o pastor Davi Botelho, que apresentou para eles... Pastor da paz do Senhor já estava indo para a Europa. Que apresentou para eles o projeto. E esse pastor amigo nosso disse que ele não tinha o chamado, mas conhecia alguém que Deus havia falado sobre a Europa com eles. Aí o pastor Davi nos ligou e nós falamos que iríamos colocar em oração essa proposta. E fomos orar, coisa que o crente deve fazer, e com alguns dias orando ao Senhor, o Senhor confirmou que era nesse projeto que Ele nos queria. E assim nós conversamos com a igreja, entregamos a igreja e hoje estamos aqui fazendo parte desse projeto, atendendo a esse chamado do Senhor. Ana, contigo como é que foi? Tu vai na mesma carne ou você já tinha um projeto pessoal de fazer missões também? Isso te aumentou a fome com a vontade de comer? Na verdade, no meu caso, é submissão à missão do esposo. Claro que quando a gente ficou sabendo, nós começamos a orar e Deus confirmou que era para ir e Deus também falou comigo que ia levar a gente para a Europa, que era nesse tempo. Nós temos 3 filhos, né? Graças a Deus. Nós temos um de 8, um de 11 e uma de 15. Né? Então Deus já está levando uma congregação assim bem... Já chega lá, a congregação está formada. Já dá para encher já. E Deus também falou comigo e confirmou para que a gente pudesse estar levando a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam de Jesus, que precisam dessa paz, que precisam dessa alegria que nós temos. E nós vamos levar para eles essa alegria,
e o nome de Jesus. A SEMAD, ela trabalha com temas e subtemas para cada mês. Esse mês nós estamos com temas os mais ricos e os mais pobres. A gente já passou por surdo-mudo, já passou ribeirinhos, quilombolas, indígenas, agora os mais ricos e os mais pobres. Porque nós temos a mania de achar que porque a pessoa é muito rica, ela não precisa de Jesus. Eu não sei se é aquela síndrome do irmão do filho pródigo. Ele já desfrutou tudo que tinha, precisa mais não, né? E os mais pobres a gente acha que não precisamos levar Jesus para ele. Os mais ricos não precisam, os mais pobres não precisamos levar. E a gente está trabalhando, travou a língua, está trabalhando esse tipo de consciência missionária, porque a Europa é um país rico, mas pobre de Cristo. E, missionária, um dado sobre missões que é pouco dito, que entre os não alcançados, os ricos, eles fazem parte deste grupo de menos alcançado. Pessoas, tanto os muito pobres, quanto os muito ricos, ciganos, quilombolas, estão na faixa das pessoas que o evangelho tem menos chegado. E esse impacto Europa vai levar o evangelho a essas pessoas que, como qualquer outra pessoa, precisa de Jesus Cristo para ter a salvação, pois sem ele ninguém será salvo. Obrigada a vocês, foi um prazer. E cá estamos com mais duas personagens que entregaram a vida para Cristo e estão fazendo um curso de missões aqui em Imperatriz por um período, depois elas vão fazer no Brasil ainda mais um outro período, depois vão para a Irlanda e estarão na Europa evangelizando. Eu estou aqui com a Larissa de Salvador. Gente do céu, o povo tá vindo da Bahia e tu tá bem aqui no Maranhão e não faz. Criatura de Deus, o que é que você está fazendo aí? E com a Linda Ruth. Eu acho tão legal. A Linda Ruth, a irmã da Ruth Linda, é filha do pastor Ronce, filha do pastor Ronce. E vamos conversar agora com essas duas meninas novas, bonitas, que decidiram entregar a juventude para Deus. Eu acho muito bonito isso, porque às vezes a pessoa só quer evangelizar depois de velho, né? E vocês estão entregando assim, toda a força da juventude em prol da causa do evangelho. Como é que chegou para Linda Ruth a vontade de ir fazer missão, de entrar no projeto? Desde criança, que o meu pai disse que eu tenho chamada missionária, ele me chama de missionária desde criança. Outras pessoas também, mas eu sempre fiquei em dúvida, porque para mim era algo muito grande. Que tem outras pessoas mais capacitadas do que eu. Mas nesse último ano, as coisas meio que foram se afunilando para mim, sabe? Muitas portas foram se fechando. E então eu comecei a orar, buscar o Senhor, porque eu percebi, não, tem alguma coisa, é algum projeto de Deus. Então eu comecei a orar para Deus revelar qual era esse projeto, porque para mim não estava fazendo sentido. E então surgiu essa oportunidade do Impacto Europa. A começo também, quando eu fui me apresentada, eu fiquei um pouco receosa, porque é a Europa, né? Por que não a África? Mas então foram aparecendo para mim vídeos de cristãos europeus pedindo por socorro, falando que lá não tem igrejas e que outras religiões estão dominando a Europa e que eles estão sendo atacados, que precisam de ajuda. E então meu coração Deus foi trabalhando em mim. Meu coração foi se abrindo para essas pessoas e eu vi que não é porque que eles têm tudo, mas eles não têm tudo, porque eles não têm o principal. Eles têm tudo, mas falta tudo. Falta o principal, falta que tudo. É Jesus. E então o meu pai, eu levei em consideração mais o meu pai, porque filho, ele né? Deixou assim, de primeira mão? Ele deixou, o que me surpreendeu bastante. Porque ele sempre foi muito protetor, então eu vi, não, isso realmente vem de Deus, porque se eu tenho a bênção do meu pai, que também é meu pastor, então isso realmente vem do Senhor. Tá. E tu, estava aqui em Imperatriz ou já veio direto para o curso do projeto Impacto Europa? Como é que tu ouviu falar e como é que chegou aqui? Eu vim fazer o curso de missões em julho, né, na turma 58, e dirigida pelo Senhor, o Senhor confirmou que eu deveria vir em julho fazer o curso. E hoje eu entendo que é daqui de Imperatriz que sairia o direcionamento do Senhor para minha vida. E aqui eu soube, né,
sobre o projeto Impacto Europa. Estava assim, julho, agosto, setembro. Só que inicialmente eu falei, não, acho que não é o momento ainda. Mas 2 anos atrás, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, que é uma pessoa que não me conhecia, que ele abriria a porta do inglês. E aí eu comecei a estudar inglês. E aí ano passado o Senhor usou alguém para dizer que ele iria me enviar e que eu iria ao campo missionário em pouco tempo. E falou que eu iria pisar em um país da Europa. Mas ainda assim eu ainda estava naquela dúvida, né, quando eu vi o projeto. Mas lá da minha cidade, 3 pessoas tiveram sonhos idênticos. Nos sonhos elas me viam de volta em Salvador. E quando elas iam falar comigo, Lari, você voltou? Eu falava assim, não faz uma alarde não, porque eu voltei por pouco tempo, mas eu já estou voltando de novo para Imperatriz. E foi justamente isso, né? Voltei para casa após o curso, passei 1 semana e pouco e voltei de novo para Imperatriz, o que era o tempo, né? Então, nos sonhos mostrava que eu chegaria em casa e rapidamente voltaria para Imperatriz para fazer o curso. Então, eu entendi que era o Senhor confirmando, e 3 pessoas, 2 na mesma noite, e uma das pessoas foi o meu pai, que era o mais difícil de liberar, de deixar que eu viesse assim de forma definitiva, mas uma das pessoas foi a primeira pessoa que Deus deu o sonho, e depois dele 2 pessoas na mesma noite tiveram esse mesmo sonho. Eu entendi que era a confirmação do Senhor, que chegou o momento. E esse projeto fala muito comigo porque é para alcançar os não alcançados, né? Os não alcançados da Janela 1040, que sempre ardendo no meu coração. Pregar aqueles que nunca ouviram falar do Senhor ainda. Vou perguntar para vocês duas. Vocês estão na época em que as meninas querem namorar, casar. O que é que faz vocês quererem falar do amor de Jesus? O que é que toca vocês para fazer isso? Começar com a Linda Ruth. Eu amo falar Linda Ruth. No meu caso, é porque eu realmente me coloco no lugar daquelas pessoas, porque muitas delas estão sem esperança, porque elas não conhecem Jesus. Então imagina um mundo em que você não conhece seu Salvador, que você não conhece o amor, que alguém morreu por você, que você é salva dos seus pecados, que o peso que aquele povo sente é muito grande. Então eu prefiro muito mais viver a minha vida ajudando essas pessoas, servindo ao reino de Deus. Quem sabe no meio do caminho a gente quem sabe lá, quase certeza voltam casadas. Quem sabe, se for a vontade do Senhor. Mas se não, a gente está completa servindo a Jesus. E você? Eu posso dizer que o que me dá esse ânimo é porque o meu coração ele se inquieta ao saber que eu tenho Jesus, que nós estamos em um país livre, mas que existem muitas pessoas que estão morrendo nesse exato momento, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, e estão indo para o inferno porque ninguém chegou até lá para poder falar do Salvador para elas, que elas não sonham, nem sonham em quem é Jesus, e saber que nesse exato momento tem pessoas morrendo sem salvação, me inquieta o meu coração há muitos anos, e me traz a necessidade de ir lá, falar de Jesus para elas, para que essas pessoas não mais morram sem salvação, mas agora que elas tenham esperança, a esperança da vida eterna, encontrem o Senhor Jesus. Muito obrigada a vocês duas, princesas, Deus abençoe. Amém. Pois é, e a gente continua conhecendo o pessoal aí que está indo para a Europa, e eu estou com o Carlos e a Helena, um casal que tem uma bebezinha de quase 4 meses, a coisa mais fofa que eu vi um dia desse. Onde foi que eu vi? Lá na SEMAD, não, antes da Canaã, eu vi na SEMAD lá, no dia não foi na convenção, que a Mical Damasceno estava com aquele projeto lá, né? E aí, como é? Vocês são daqui mesmo de Imperatriz? Eu sim. Ela sim, tu é de onde? Eu sou do estado do Ceará, mas me considero imperatrizense. Casou com a imperatrizense, bebeu da água do Tocantins, Isso. Então virou imperatrizense. Sim. Me diz uma coisa, como é que vocês chegaram no projeto? O que fez vocês... Não, aqui é o meu lugar. Qual foi o chamado de Deus para vocês nesse sentido? Sim, eu já tenho o chamado missionário já de muitos anos, desde os 27 anos. Eu fui para o campo. Já tem mais do que isso? Eu tô novinho. E fui para o campo, né, ainda solteiro.
E lá eu desenvolvi, né, as habilidades que o campo missionário exige. Né? Quando vim para Imperatriz, aí após o casamento, passamos um tempo sem executar a missão diretamente, mas sempre ajudando no Tempo Central, na SEMAD, através das causas sociais. Né? Eu sou muito ligado no social. Para um pouquinho, tu veio do Ceará? Foi ser missionário no Ceará? Foi. Casou com ela aqui? Onde é que vocês se conheceram no meio desse caminho? Vai? Nos conhecemos aqui em Imperatriz. Fazendo o curso de missão? Não. Ele trabalhava lá no Tempo Central e através da minha tia que trabalha lá também a gente se conheceu. A Eunice? Isso. Tá. Cheguei, eu não tenho tia do Tempo Central, dá nisso. Tá. E aí, como é que chegou o Projeto Europa para vocês? Pronto, eu já estava aguardando há algum tempo, já um chamado do Senhor, ardia no meu coração a vontade de fazer a obra, né, de lutar pelos mais necessitados e para qualquer lugar que me mandasse eu iria. Foi quando surgiu a necessidade do Projeto Europa, né, do Impacto Europa. E aí eu comuniquei com a minha esposa, né, que já havia chegado a hora da gente botar o pé na estrada. A pergunta, tu vai como esposa ou você também tem uma chamada? Eu cresci no Evangelho, né? Nasci e cresci no Evangelho, então a gente já tem meio que um chamado. O ID já vem de berço. Mas eu não tinha nenhuma, assim, não tinha me despertado ainda essa área de missões, né? E aí quando eu conheci ele, eu conheci a história dele, mas fiquei ali naquela resistência, fiquei resistente um pouco. E aí quando ele falou do Impacto Europa, sair do país ainda não era uma possibilidade para mim, né? Principalmente agora com a neném novinha e tal. Mas foi queimando assim no meu coração e o Senhor foi me dando aquela... Eu fiquei sem paz, sabe? Aquela inquietação. E no dia que a gente foi falar com o pastor Davi, nós passamos na casa de outra tia minha e ela, sem saber de nada, ela disse que a minha filha ia ser pregadora do Evangelho. E ela falou algumas coisas assim, pra neném mesmo, brincando lá com ela, e aquilo dali foi uma resposta de Deus pra mim. Eu disse, então vamos aceitar. Ela vai sair daqui com 1 ano e 3 meses, né? Que ainda vão passar 1 ano no Brasil. É bom porque ela vai falar português e inglês, com certeza. Não, são muitos benefícios, né? Além de pregar a palavra, ainda tem outros benefícios que a gente sabe que a cultura é diferente, a experiência que ela vai ter vai ser bem diferente do que a nossa. A experiência que vocês vão ter vai mudar a vida de vocês, com certeza. Muitos de vocês, olhando para os que estão ali, nem voltam, tá? Depois dos 2 anos ficam lá e de lá vão mais para frente, abrir igreja, formar trabalho, formar missionários. Muitos de vocês não voltam mais. Eu diria que a metade não volta, sabe? As meninas vão casar com europeu chique, vão ficar por lá mesmo, e é melhor para não vir para aqui, porque se vem solteira é concorrência. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o projeto, tá? Na vida de vocês. E a gente vai ali pro comercial e volta já, não sai daí não, tá? Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Mansões, carros de luxo, festas. No Brasil, há 2 extremos quase esquecidos pelo Evangelho: os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Em alguns estados, há 3 vezes menos evangélicos nesses grupos do que na média da população. Enquanto muitos já ouviram falar de Cristo, esses 2 grupos permanecem entre os menos evangelizados do país. Jesus veio anunciar boas novas aos pobres e lembrou que até os ricos precisam do Salvador. A missão da igreja é levar a luz de Cristo a cada extremo da sociedade. A SEMAD desafia você a orar, a apoiar e se envolver. Brasil, ainda existe um clamor. Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor. Dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história. Dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento. Sertanejos que enfrentam a seca com fé. Imigrantes
que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Estamos de volta com o nosso programa Podcast Campos Brancos e hoje você está conhecendo a turma que faz parte do projeto que vai fazer um impacto na Europa. Projeto denominado Impacto Europa. Eu estou aqui com o Júlio, a Margarete e a Thalita. A paz do Senhor, vocês são de onde e como é que apareceu o projeto na vida de vocês? Começa com você é a dona, vai. Nós somos do estado de São Paulo, capital. Para um pouquinho. De São Paulo, criaturas, e vocês aqui na Imperatriz não entraram no projeto, pelo amor de Deus. Tá, de São Paulo. Isso, eu sou de São Paulo, capital. O Júlio e a Thalita, eles são de Goiás. Há 2 anos que nós somos casados. Nós nos conhecemos há 2 anos e já nos casamos, né? O chamado até então, para mim, na minha vida, eu sempre estive muito envolvida com o evangelismo local, na igreja lá em São Paulo. E alguns anos atrás, o Senhor, ele falou fortemente ao meu coração para que eu emitisse o meu passaporte, que dali ele iria estar me enviando para trabalhando com o evangelismo, só que eu não sabia para onde e o que fazer. Aí, quando foi um tempo depois, há 2 anos eu conheci o Júlio, o senhor nos fez nos conhecer. Aonde? Era o quê? Era uma festa? Como é que foi? Nós nos conhecemos através de um site evangélico. De site evangélico. Pode botar o microfone mais perto, que nós não estamos com aquela acústica, né? Isso. E vocês conseguiram se conhecer no site evangélico. Olha aí, vocês que já passaram assim do tempo. Não, eu já estou muito passada. Dá para entrar no site evangélico. Mas cuidado, ore muito ao Senhor, porque é bem estranho. Aí quando vocês se encontraram, era aquilo que vocês imaginavam através do site? Isso. Aí o Júlio vai estar continuando a parte, porque aí quando eu conheci ele e a Thalita, aí foi quando o Senhor começou a dar andamento àquilo que ele já havia falado comigo alguns anos atrás, quando eu emiti o passaporte. Júlio, e você como é que tomou conhecimento do projeto? E eu já estou vendo que ela tem chamada, então a família vai com o chamado. Como é que fez? O meu chamado aconteceu há quase 40 anos atrás. Mas não tinha nem nascido? É esse do ventre da mãe, eu te digo. Do dia 2 de março de 1987. Não, 86. Ano que vem vai fazer 40 anos. No dia da consagração? No dia que eu aceitei Jesus. Pensei que era o dia que foi te consagrar. No dia que eu entendi o evangelho, o Senhor me salvou, no mesmo dia ele me disse, ele me mostrou através de uma visão, foi uma coisa assim que me assustou inclusive, de que ele iria me levar para lugares onde as pessoas não conheciam ele. E foi uma coisa que marcou a minha vida de uma forma tão forte que de lá para cá a minha vida tem, assim, não, às vezes mais intensamente, às vezes menos, eu tenho só me envolvido com esse propósito, ou fazer mobilizações, ou indo para os campos, né? Deus já nos deu a oportunidade, assim, o privilégio, né? De ir para o Nepal, eu fiquei na fronteira do Nepal, estive na Índia, estive aliás, meu sonho de consumir é a Índia. Então, Deus já nos levou para esses lugares justamente para eu entender o
como essas pessoas são carentes de Jesus, como elas realmente precisam. A gente fica de carro falando que essas pessoas não têm acesso ao evangelho, fala, gente, na época de internet, como que não tem? Como não tem? Eles não têm mesmo. Alguns porque não têm dinheiro, não tem computador, outros têm celular, mas eles não têm cultura cristã, eles não querem procurar na internet nada relacionado a Jesus. É difícil você querer conhecer algo de que você nunca ouviu falar. Sim, ouviu mal, né? Como invocarão? Sim. Como crerão de quem não ouviram? Como ouvirão, senão quem prega, e aí lá vai o versículo por diante. Então, esse chamado acontece já há muito tempo. Só que agora, recentemente, Deus, há pouco, né, agora no início da Covid, em 2020, o Senhor levou minha primeira esposa e a Lete foi convocada pelo Senhor para praticar a verdadeira religião, que é cuidar de órfãos e viúvos. Né? Ela está vivendo essa vida de órfão e de cuidar de órfão e viúvo. Ela? Sim, só ela. Agora a Tatá é filha da Lete, né? Então Deus tem nos abençoado muito nisso, e a Lete é mãe mesmo da Thalita, de uma forma as pessoas veem as duas, não parece que não é sua filha assim de sangue, né? Porque elas realmente são. Eu mesmo achava que era de verdade, de verdade não, de sangue, de verdade né? Então tem sido maravilhoso e assim, recentemente Deus nos trouxe porque Deus usou a Thalita para vir agora nesse projeto. Ela veio para o projeto ou ela veio fazer o curso de missão? Nós não viríamos no projeto agora. Eu entendi que ela ia terminar a faculdade e aí sim nós viríamos depois da faculdade. Aí nós fomos lá em Monte Verde com o Davi. O Davi deu uma olhada assim, quando 5 fala, minutos. foi em Monte Verde, já era. Conta aí, filhinha. Conta aí, como é que foi, Thalita, que ele te pegou no laço? Pois é, a gente chegou, ele já veio com aquele olhar dele. Ele manda ela, a gente nem sabia como é que era o projeto manda ainda. Pra onde? Só falou, só pra dar um contexto, era pra mim ter participado de um outro projeto do pastor Davi, que ele foi na nossa igreja, eu era bem mais novinha, acho que devia ter uns 14, 15 anos, pra adolescentes, pra tradução bíblica. E aí foi no momento onde eu percebi que eu tinha um chamado, que ele foi na igreja, levou uma lista com todas as línguas que não tenham a Bíblia traduzida, né, para os povos não alcançados. Aí, só que não deu certo por conta da pandemia. No ano que era o projeto, eu não consegui por conta da pandemia. E daí, por diante, a gente não se envolveu mais por conta da pandemia, minha mãe morreu, a gente permaneceu só na nossa igreja local mesmo. Aí quando a gente foi mudar para São Paulo, quando conheci a Lete, eu comecei a congregar numa outra igreja lá. Eu estava envolvida mais com evangelismos locais, mais com a igreja, era uma igreja em células, só que parecia que eu não estava cumprindo verdadeiramente o meu chamado, porque meu pai sempre colocou, todo lugar que ele ia pregar e em casa, ele sempre trouxe o que está escrito em Mateus 24:14? Mateus 24:14, que só viria o fim depois que toda a nação conhecesse a palavra de Deus, né? E aí não tava seguindo o que... Não tava dando certo. Eu já tava com o sentimento de que não tava cumprindo o meu chamado. Aí nós fomos para Monte Verde fazer uma visita pro pastor Davi. Chegamos lá, fomos pegando no laço. Ele já apresentou o projeto pra gente. Aí eu fiquei, nossa, eu quero ir. E eu falei que não. Sim, aí meu pai já tava dando desculpa pra ele. Eu falei, não, pai, não fala. Vamos. Não, pai, eu quero. Eu vou morar. Ela não queria, que ela tava planejando terminar a faculdade. Sim, aí a gente dormiu lá naquele dia, ficamos a noite inteira conversando e orando pra ver se a gente iria fechar batava mesmo. à vontade. Sim. A vontade passava. Aí, no final, a gente já saiu de lá com a matrícula pronta. A matrícula pronta pro projeto, com os materiais para imobilizar já nas nossas igrejas. Já tinha eu acho interessante, um pai, eu acho que é uma das alegrias do pai ter uma filha jovem, adolescente, e ela querer se envolver com o evangelho, com a causa de Cristo, com missão, quando na realidade os jovens de hoje estão envolvidos com tudo, menos com Cristo. E você ter uma filha que diz, vamos lá, pai, deve ser uma coisa boa, entendeu? Não tem nem como fazer diferente. Gente, é muito legal ter uma família assim, mas tem mais gente ali para me conversar. A gente traz outras pessoas, daqui a pouco fala com vocês. Pois é, a gente continua, agora eu estou com a Elia Abigail, glória a Deus, aleluia, que os anjos louvem, os arcanjos, digam amém, as duas são de imperatriz, meu Deus, finalmente duas meninas de imperatriz. o Ellen, a Ellen nasceu, tem DNA evangélico, a avó, tudo é crente, aliás, pastor,
Tá lembrado daquela galinha, né? Teu avô me deve uma galinha, dizendo ele que ela morreu de gorda. E ele não me deu essa galinha, então hoje eu compro. Mas, eu tô brincando, mas eu lhe amo, mas se pagar eu aceito. Ellen, primeiro Ellen, como é que tu chegou no projeto? Tu é tão nova, tinha um monte de coisa para fazer, tu fez o curso de missão, né? Sim. E aí, o que te levou para esse projeto? Bom, quando o pastor Davi Botelho começou as primeiras mobilizações, que foi há um mês atrás, ele começou pela Filadélfia, né? E aí o pastor Ramos, no último dia de mobilização, o pastor Ramos chegou em mim e falou assim: Ellen, tô pensando em você nesse projeto. Ora. Ih, o Ramos é igual o Davi Botelho, quando ele pega, adeus. Eu tá bom. Fui orar, levei bastante a sério, porque acredito que pra mim eu vi como uma porta. Então, levei a sério, fui orar. E o Senhor foi abrindo as portas. Logo fiz o curso de missões e no decorrer do curso o Senhor foi confirmando ao longo do caminho. Estou aqui. E a Abigail, como é que foi? A Abigail ficava ali pela semana, como quem quer e não quer, trabalhando. Foi mais ou menos assim. Porque até no dia que o pastor Ramos falou com a Ellie, eu tava junto do lado dela na mesa, né? Aí eu fiquei assim, só olhando, né? Ele falou com a Ellie, não falou com ela. Então esse negócio aí não é pra mim, não. Mas aí o pastor Davi, ele falou com a gente, né? Ele disse que ia me fazer uma. Aliás, o pastor Davi levou a semana de todo dia, né? Tem que mudar todo mundo. Ele queria levar. Só ficou eu e a Damares, que até o Gideon ele tá levando. Aí, de primeiro eu não disse sim, de primeira logo, né? Mas aconteceu que o pastor Davi orou por mim e pelo Ryan no mesmo dia lá no Mocherifado, ele disse: vou levar vocês dois. Só que eu ainda não tinha tido essa confirmação, né? Aí o meu foi o pastor Gideon que falou assim: nós temos 3 funcionárias que vão entrar no curso. E daí eu tava sabendo que era só a Ellen, né? E eu, Ellen? E mais quem? Aí ele, tu vai. Aí eu, tamo aqui. Tá. Mas algum dia vocês sentiram de Deus que tinha esse chamado missionário, que às vezes o chamado ele vem de uma forma específica, às vezes é só o ID por todo mundo pregar o evangelho e a gente sabe que o ID chegou até a gente tem que expandir. Teve uma forma específica para vocês ou vocês pegaram o ID e estou nessa? No caso, eu sempre tive muita convicção do meu chamado para missão. Quando eu era criança, eu fui batizada no Espírito... Era criança? Ontem, filha. No caso, com 12 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo numa conferência de crianças feitas lá na Jerusalém, organizada pela tia Laudeci, e era uma missionária que veio pregar. Então, quando eu fui batizada, eu estava justamente sendo introduzida naquele cenário de missão, e o meu coração naquele instante já tinha me denunciado aquilo que eu queria fazer, que era justamente trabalhar nessa área, com crianças, que naquela época eu era criança também, né? Mas eu entendi naquele instante que eu precisava estar nesse ministério, no ministério infantil, não só no local, mas também no missionário. Cuidar das crianças, pensar no futuro delas, não só no futuro social, mas no ministerial delas conhecerem a Jesus. Na realidade, a melhor forma de evangelizar, tanto fora como aqui na cidade, ainda é com criança. E tu, como é que é? Tu sentiu o chamado? Foi o ID ou você teve uma forma diferenciada? Olha, eu tentei fugir, eu confesso. Mas o Senhor sempre se revelou muito na questão do servir. Eu sempre amei servir. Independente se fosse até levar uma água pro pastor, eu amava aquilo dali. Então, aos poucos, o Senhor foi se revelando, revelando o chamado através disso, no ato de servir. E eu sempre recebi muitas palavras proféticas em relação a isso, de que eu ia ser missionária, de que ia pelas nações e tudo mais. Só que eu tinha muito medo, porque a minha visão de missionário era totalmente diferente. É daquele povo que passa fome, que sofre no campo, né? Porque, você vai sofrer e tudo mais. Então, já tinha aquele receio. Missionário miserável. Eu falei, Senhor, eu não quero ser missionária, não. Passa de mexer cálice. Mas aí, quando eu fui conhecendo, me aproximando da SEMAD,
e conhecendo vários pastores, inclusive um deles que foi para mim, onde o Senhor usou mesmo para abrir esse campo de visão em relação a missões, foi o pastor Sucupira. Então, através da ministração dele e através das experiências dele, da família dele, foi que eu vi o que de fato é missões. E ali eu fui buscando saber mais. Meu pastor pregando lá na minha congregação à época, o pastor Daniel era meu pastor. E ele disse, quem quer trazer o filho para ser missionário e tal e tal. A irmã Eliane pegou aqui o filhinho dela, o Eliabe, aí levou o Samuel e disse, ô mãe, eu não quero ser missionário não, missionário é pobre, eu quero ser pastor que é ricão. Porque a ideia para criança é que missionário é pobre. Sim. Mas na realidade a gente vive de milagre, missionário vive de milagre, né? Gente, eu estou feliz de ter 2 meninas de Imperatriz fazendo esse curso, mas tem mais gente, tá? Continuando o nosso papo, eu estou aqui com a Vicenilde e graças a Deus mais uma Ana para ir para fazer parte do Impacto Europa. Primeira característica que você tem que ser é Ana no nome. Eu não sei como é que a Vicenilde vai e não é Ana. Estou com a terceira Ana. A paz do Senhor, menina, graças a Deus também as 2 de Imperatriz. Vicenilde, como é que apareceu essa história de você ir fazer parte desse projeto Impacto Europa? A paz do Senhor. Eu já sou envolvida bastante no projeto, em evangelização. Inclusive, eu sou uma das intercessoras do Clébis Bandeira. Então, nós evangelizamos muito. Passei 10 anos com o Clébis. Então, o que me fez eu me envolver em missões, eu tenho um chamado, porque uma vez na igreja teve um culto e perguntaram quem que é ser missionário. E eu, lá na minha igreja, levantei e fui. Muitos falaram que eu não era bem normal, porque deixar... Normal, a pessoa dizer que porque diz que a pessoa que vai para ser missão não tem que ser normal. Então, não é normal, porque sofre e tudo mais, mas eu não vejo um campo missionário como sofrimento, mas sim resgatar vidas que precisam. Muitos não querem ter responsabilidade de ir ao campo, né? Tem medo, muito... Porque olha as cenas em televisões e vê que ali é um sofrimento, mas eu vejo como o ID de Jesus na minha vida. Quando Deus manda, Ele cumpre. E ninguém vai ter necessidade, a não ser que Deus queira dar uma provinha para dar uma catracadinha na gente, mas se não, tudo bem. Ele abre porta onde não tem, derruba muro, Ele faz o que tem que fazer. E aí, tu viu o Projeto Europa. E de cara tu já quis ir ou... Como é que foi? Eu estava pastoreando, estava tomando conta de uma igreja em Caxiado, Tocantins, que eu fui possada. Inclusive foi o pastor Ramos que me possou. E eu estava lá já tomando conta, essa igreja estava 4 anos fechada. Mas eu tive que vir aqui em Imperatriz resolver umas coisas. E quando eu estava lá, fui no Templo Central assistir um culto, aí eu olhei para esse Pacto Europa e eu, curiosamente, eu perguntei para o pastor Ramos se eu poderia participar. Ele, por que você não pode participar? Você fez o curso de missionário, você pode ir para onde você ir, você está com livre acesso para ir. Então isso me chamou muita atenção. Não cheguei a ver o pastor Davi, mas fui buscar informação de como era o projeto e isso me interessou bastante. Como eu já estou envolvida bastante no evangelismo, estou aqui para fazer a vontade de Deus. E Ana, você é novinha, tem quantos anos? 20 anos. 20 anos, tem cara de quase adolescente. Como é que você abriu os olhos para esse projeto? O que te fez querer fazer? Na verdade, não foi nada mirabolante. Não, nada de... Foi algo que, assim, sempre, desde a infância, adolescência, eu sempre gostei, né? De missões, evangelismo, tanto que eu fazia parte da liderança, né? Quando eu completei 18 anos. E... quando eu terminei o ensino médio, né, eu senti no coração de fazer o curso de missões. Só que eu tinha passado em 2 faculdades, então eu orei muito a Deus e Deus, Ele me falou que era para mim continuar a faculdade, porque foi algo que Ele realmente me deu e falou para mim, né. Aí eu continuei fazendo a faculdade, né, e... Você fez o quê? Ciência da computação. Eita, é o que precisa hoje. E aí, de um tempo pra cá, começou de novo
a arder no meu coração, a sentir como se o que eu estivesse fazendo não estava mais fazendo sentido. Eu ficava, meu Deus, eu estou fazendo aqui o que o Senhor deu para mim, o que eu também gosto, mas eu estava me sentindo triste por não estar achando o suficiente. E aí no culto do Jovem Assembleano, né, eu estava lá, e o pastor Raul, ele falou sobre o projeto, né, Impacto Europa, e eu me vi assim, como se tivesse sido um estralar de dedos. E uma coisa bem interessante é que quando Deus fala comigo, ele não só fala, como ele já me dá basicamente a visão de como se eu já estivesse lá fazendo e tal. E nessa hora eu me vi lá na Europa, me vi colocando estratégias em práticas, me vi falando com o pessoal de lá. Então não foi algo assim que eu não estava nem imaginando. Mas eu não decidi, né, de uma hora para outra, porque eu tinha que falar com a minha família, né? Tinha que tomar uma decisão, porque é bem delicado, porque como que eu estava fazendo a faculdade, eu não poderia, né, simplesmente jogar tudo para cima. Mas Deus, ele foi abrindo portas, foi amolecendo corações também, porque muitas das vezes a família, por ter uma imagem de que o missionário sofre muito, né, a família muitas das vezes fica receosa, né? Então, reluta em mandar uma jovem quando se imagina. A gente está tentando mudar essa imagem de que missionário é sofredor. Na realidade, o missionário é privilegiado por levar Jesus Cristo às nações. Infelizmente, vinha antes a imagem de que o missionário ia para o campo só sofrer, passar fome, trabalhar pesado. Não é isso não, é para ir para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho a toda criatura. Bom falar com vocês aqui de Imperatriz, tem mais gente, né? Já nós estamos quase terminando aqui. Gente, são quantas pessoas? São quase 40 pessoas. 40 pessoas, está faltando só 90, que é 130. Cá estou com mais jovens preparando-se para o Impacto Europa, e eu estou com o Railan, da Bahia, e com o Caio aqui de Imperatriz. Railan, como é que você ouviu falar no projeto e como é que você se envolveu? Essa mesma pergunta vai para o Caio depois. Primeiramente, a paz do Senhor. Mas o senhor é crente. Minha irmã, eu fui chamado por Cristo, onde eu levava uma vida outrora, longe dos caminhos do Senhor. Então, o Senhor me resgatou, me trouxe de fora para dentro e agora de dentro para fora. Legal. Mas, como eu fui conhecer o projeto, foi através do pastor Davi Botelho e através dos meus pastores que me indicaram. Lá na Bahia? Não, aqui na cidade de Cambuí, Minas Gerais. Ai, meu Deus, já vem de Minas Gerais. De lá para cá pro projeto, aí foi assim que eu conheci o projeto, onde Deus me fez uma promessa e hoje Ele está cumprindo em minha vida, e a minha visão é alcançar os povos não alcançados, da janela 10x40, ali os povos da África. E é o que mais tem, janela 10x40 na Europa. Hoje, né? E ali a Europa é um ponto de acesso para a África, onde tem muitos imigrantes também ali, africanos, não só eles, mas os outros demais. E apresentar Jesus para eles. E o Caio, como é que foi o teu impacto de entrar no Impacto? Eu tinha uma promessa de quando eu era criança, uma mulher chegou e falou para mim, olha, Deus ele te chamou e tu vai para um lugar onde tu vai falar uma língua que ninguém entende. Só que ela não explicou como era a situação, eu fiquei assim meio rodado. Mas tu pensou que tu ia pro céu. Criança, aí aos 8 anos de idade eu fui tirado do meio da minha família para servir a Deus. Me batizei com os 12 anos de idade e já dei de cara com um departamento infantil, e de lá até hoje eu tenho trabalhado com esse departamento. Também sou chefe de escoteiro, né? Trabalho para Deus como chefe de escoteiro e entrei no curso de missões. Tem toda uma estratégia de criança, né? Aí fiquei olhando o pessoal cochichando ali, as camisetas, olhando. Aí eu cheguei assim naquele homem ruivo, o pastor Davi, não sabia o nome, moço, que projeto é esse aí mesmo? Ele falou, é um projeto chamado Horizonte, que a gente está fazendo uma parceria com a SEMAD, para levar 120 pessoas daqui, para fazer 90 dias de treinamento aqui em Imperatriz,
e depois 1 ano em Monte Verde, Minas Gerais, e 2027 ir para a Irlanda. Eu digo, é agora. Eu tô dentro. Lembrei da profecia da mulher, eu digo, é agora. Aí quando eu cheguei para os meus líderes lá do curso de missões, eles disseram, não vai não, que tu não tem capacidade de ir. Oh, meu Deus. Não tem nem como, tua lista aqui tá, ó, nada limpo. Eu não vou mandar um animal como tu para um lugar daquele. Aí eu, meu Deus do céu. Ele falou assim, tu tá aqui como uma ovelha sem pastor, sem congregação, como é que tu vai para um lugar daquele? Eu falei assim para ele, rapaz, eu não sou do Brasil, eu não sou de Imperatriz, eu sou das nações. Eu quero é ir, me envia. Aí conversaram lá entre eles e teve uns baixos e altos, umas complicações. Aí quando eu ia descer na escada, o pastor Gideon falou, aparece na reunião lá. Aí eu apareci na reunião, conheci o projeto, teve uma palestra aqui, falaram, eu digo, tá no meu perfil, vou me encaixar. Glória e assim eu tô aqui. Glória a Deus. Gente, é muita gente, né? Eu ainda tem uns 2 ou 3 e está escurecendo. Não tem nada a ver com você. Não. O chamado teu, ele veio quando você aceitou Jesus. Você já sentiu necessidade. Passa o microfone para ele, que hoje nós estamos só com o microfone, o cenário é diferente, entendeu? Como é que foi o chamado teu para fazer missão? Porque às vezes a gente vai ser crente e a gente não tem chamado para fazer missão. Tem um monte de crente na igreja. Se cada crente ganhasse um crente só, nós estava feito, né? Olha o tamanho dessa igreja que seria. 40 milhões de evangélicos, 80 milhões no outro dia. Mas a gente passa o ano inteiro, não ganha uma viva alma para Jesus, né? É o normal. Como é que foi o chamado de crente para missionário? Minha irmã, a Bíblia nos diz, busca e encontrareis. Eu nem imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Eu buscando ao Senhor e essa chama fosse ardendo dentro de meu coração, com amor pelas almas, de poder trazer para perto de Jesus. Aí eu fui para uma certa igrejinha ministrar a palavra de Deus, ali, dar uma palavra. Então, quando eu estava pregando, assim que eu acabei de descer do altar, eu fui lá para o fundo, e aí Deus usou uma irmã. E através dessa irmã, ele me fez uma promessa, como eu acabei falando, e eu sem recursos, sem nada, ele investiu em mim. Aí, hoje eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Você não foi só chamado, foi chamado, separado e escolhido, né? Glória a Deus por isso. Caio também? Porque Caio já enfrentou dificuldade quando disse que queria ir. Tudo começou quando um dia eu fui para o Beira Rio e eu estava passando por uns momentos difíceis e eu conversando ali na praça, e de repente veio uma garotinha loira de bicicleta, ela me entregou um bilhete assim na minha mão e eu não olhei, botei no bolso. Quando eu cheguei em casa estava escrito, Jesus te ama muito e ele tem pressa de te usar. Eu assim, oxe, que isso? Aí também guardei por um bom tempo e fiquei meditando naquela palavra. Aí quando o Marcos Feliciano veio pregar no Tempo Central, ele chamou todo mundo para ir lá para frente. Eu fui, aí comecei a orar e dizer assim, Senhor, eu quero ir. Se realmente o Senhor tem um chamado na minha vida e é de Deus ir para esse projeto chamado Impacto Europa, eu quero ir, mas os homens não querem me deixar ir. Se for da tua vontade, que o Senhor confirme. Não foi nem 10 segundos, de repente veio uma pessoa assim e falou, ei, foi Deus que te chamou e te aprovou. Ele vai te levar em um lugar e quando tu pregar, os pecadores vão se render aos pés dele. Aí confirmou completamente o chamado de Deus. Glória a Deus por isso. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Nenhuma, glória a Deus por isso. É isso aí, a gente está conhecendo os meninos, as meninas, os casais do Projeto Europa. São 40 pessoas que já estão no projeto. E tem mais? A gente está aí conhecendo esses meninos, você entende? Eu só lembro da Ana, mas eu tenho agora a Laís e a Raíssa. A Raíssa, filha do pastor Valério. Gente, eu tenho 2 filhas de pastor, a filha do Ronço e a Raíssa. Mas agora eu vou começar. Essa é de São Paulo, a Laís. Laís, como é que de São Paulo tu caiu aqui no Projeto Europa da Imperatriz? Pois é. É uma chamada muito específica, né? Sair de São Paulo, deixar minha igreja, deixar minha família. Foi bem diferente, mas o pastor Davi Botelho é amigo do meu apóstolo, né? Eu sou da Batista. E ele comentou que havia um projeto, passou toda a documentação para o meu pastor e a gente analisou. Como o meu pastor já sabia desse meu anseio por missões e apoiava, ele me enviou a documentação.
E ele foi muito claro para mim, Laís, ora, e se for do Senhor, nós vamos te enviar. Aí eu falei, tudo bem. E a gente esperou, mas foi muito rápido. Eu peguei a documentação acho que em junho, mais ou menos. Em julho já estava tudo certo para agosto eu vir. Então foi muito rápido. Foi rápido, foi mais fácil. Chamada imediata. Com certeza. Agora, Raíssa, do jeito que teu pai e a tua mãe são pregado, protetor, como é que eles viram esse chamado? Como é que aconteceu, Cadinho? Nossa, eu recebo essa profecia, acho que desde muito nova, né? Não, desde muito nova. Desde ontem. Muito novo tu é. E eles nunca impediram, né? Mas é claro que eles sempre incentivaram que eu ficasse, porque meus pais realmente são muito protetores. Mas eles sempre incentivaram e eles acham muito bonito. E apesar deles terem tentado de todas as formas fazer com que eu ficasse. Eles acham muito bonito. Eu não queria que eu fosse, não, mas eles gostam. Sim, o meu pai foi o primeiro que trouxe o projeto até mim. Inclusive ele foi, né, para o Tempo Central, viu o pastor Davi, conversou, achou o projeto muito interessante e ele mesmo decidiu trazer até mim e perguntar, minha filha, acho que Deus tocou no coração dele. Bota a tocar nisso. Bota a tocar nisso. Minha filha, você não quer participar do projeto? Eu até estranhei. Porque pareceu assim, o senhor? Tem certeza? E aí disse, não, minha filha, eu vejo o chamado em você e eu sei que é um desejo do seu coração. E o papai apoia. Então, e olha que 2 anos na Europa vai fazer toda a diferença. Com certeza. Talvez nem volte mais, case por lá, fique por lá. Ele está ciente das possibilidades. Ele está ciente, né? Mas ele apoia mesmo assim, ele se sente muito orgulhoso. Ele diz que é um orgulho para ele ter um dos filhos dentro desse Ministério de Missões. E foi ele quem cultivou isso em mim. Raíssa, começou quando esse chamado missionário? O meu pai, ele sempre recebeu essas profecias, certo? E meu coração sempre queimou por missões. E sempre foi uma área que eu sempre tive muito interesse. Então, ele só foi cultivando isso e quando eu terminei o meu ensino médio, eu tinha uns 17 anos, eu já queria fazer graduação em teologia. Tu já tem mais de 17? Sim, eu tenho 24. Meu Deus, eu estava te dando 15. Obrigada. Hoje estou boa. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já quis fazer. Só que ele incentivou primeiro eu finalizar minha graduação e depois disso eu iniciar dentro do projeto. Tu fez qual curso? Design gráfico. É chique, velho. E você, Laís? O chamado teu veio de quando? De onde? Como? Eu acho que ele veio de berço. De berço, minha mãe, na verdade, ela se converteu quando eu tinha 4 anos de idade. E desde então ela sempre falou pra mim, filha, eu criei você pra você ir pra fora. E era a palavra da minha mãe, infelizmente minha mãe não é mais viva, mas era sempre a palavra dela. Desejo. E ela sempre era por isso. Então era muito real em casa, a gente conversar desse assunto, fazer planos, eu vou pra tal lugar, eu vou viver tal coisa, eu vou pra tal cidade. E ela sempre... Tem mais irmãos? Somos em 4, e eu sou a caçula. Então era um sonho real dela, então ela sempre orou por isso, então eu creio que foi um cumprimento de uma promessa, algo que ela já havia gerado há bons anos e o Senhor só realizou no tempo em que ele sabia que eu ia ter estrutura para aguentar. E as palavras da mãe na nossa vida, ela tem poder e as orações ficam depositadas diante de Deus. Precisou, tá aqui a oração que a mãe já deixou, né? Eternamente. Né? Deus abençoe vocês, meninas. Amém. E gente, estou agora, continuando nosso papo, estou agora com 2 rapazes, né? Estou com o Vitor e o João Vitor. Aqui é assim, Ana, Vitor, João Vitor, que é para o Gideon, que é o responsável, não tem muito trabalho para aprender um monte de nome. Já vão ter que falar inglês. Se tiver que aprender o nome de 40 membros, 120 membros, aí demora um pouquinho mais. Aí todo mundo é Ana, todo mundo é Vitor, é João Vitor. Tu é do Pará, tu é de Imperatriz. É isso. Agora eu te pergunto, como é que chegou o projeto do Impacto Europa na tua vida? Foi assim, eu trabalhei na SEMAD durante um tempo, um período, e retornei para minha cidade para trabalhar numa das nossas congregações, mas sempre estava presente nos rally com os alunos das turmas do curso de missões, também fui aluno do curso de missões, e numa dessas vindas, né, da última turma, eu fiquei conhecendo o projeto Impacto Europa, justo no congresso, estava apresentando. Aí o pastor Davi Botelho
dormiu no mesmo quarto que a gente, já foi explicando, já colocou meu número num grupo. Basta ele dar paz do Senhor. Você já se conversa, imagina a noite toda conversando. Aí já colocou a gente num grupo, já explicou tudinho sobre o projeto. Aí depois fui conversar com o pastor Gideon, tudinho. E o pastor Gideon falou, se tu quiser, tu tem até tal dia para voltar, né? Eu tinha que voltar pra minha cidade, organizar as coisas, sair do trabalho, sair da igreja, né? Me despedir do pessoal e retornar. Ele falou, tu tem uma semana depois de começar, por isso que eu não participei do retiro com os alunos, mas depois nós chegamos e hoje estamos aqui. Mas o chamado missionário teu, ele vem de quando e como? Aconteceu assim, com meus 13 anos, eu estava com uma equipe de uma outra igreja e um dos pastores que foi meu líder de jovem, foi meu dirigente, foi meu pastor, ele falou assim, Vitor, a gente vê que tu é diferente, tem um chamado diferente, eu queria te convidar, eu tenho uma equipe de um pessoal que me treinaram e eles estão indo para um trabalho infantil com o EBF em outra cidade, eu quero te perguntar se não quer ir, eu te pago a tua passagem, tudinho, para você aprender um pouquinho. E eu falei, tá bom. Foi quando eu fui nessa viagem missionária, trabalho de EBF, uma semana todinha, criou aquele amor sobre missões infantil. E eu comecei a trabalhar com missões, com criança, criamos um grupo para fazer EBF, tudo mais. E com o tempo, nos meus 17 anos, saí, foi minha primeira igreja que eu dirigi, aos 17 anos. Tá casado? Não. Eu dirigi porque por falta de pastor casado, voltar solteiro, tá? Aí não tiveram escolha, colocaram a gente. Então, comecei a dirigir e fui para outra cidade, saí de Belém mesmo, onde eu morava na Indeu, e fui para Tomiaçu, onde a minha mãe morava. E lá a gente continuou a obra. Aí foi que a gente conheceu a SEMAD através de um pastor lá no Tomiaçu, e ele nos trouxe para cá, conhecemos o SEMAD, fizemos o curso e hoje estamos aqui. Você, como foi que você chegou no projeto? Se eu vou entrar no Impacto Europa, qual tipo de trabalho você já fazia e como é que você chegou aqui? Amém. Paz do Senhor. Na verdade, ele começou. Ele é crente, ele começa para o Senhor, para o Senhor. A minha chamada, ela começou mais ou menos com uns 8, 9 anos. O pastor Gideon, nosso coordenador, ele foi na minha congregação, onde eu congregava, na Lírio dos Vales. Então a culpa é dele. Aí ele, ministrando, ele falou sobre entregar a vida a missões. E naquele momento, eu mesmo criança, eu fiz uma oração simples, me entregando para isso. Era o meu sonho. Desde então, essa chama missionária, esse desejo de servir, foi se intensificando cada vez mais e mais. Eu chegava a comentar com meus pais, com meus avós, sobre ser missionário, e eles iam com aquela conversa um pouco desencorajadora. Meu filho, missionário sofre, passa fome, mas aquele desejo nunca saía do meu coração. E eu sempre tentei fugir, assim, mas aquela chama sempre ardia. Na igreja, eu sempre desenvolvi esse trabalho, evangelismo, participando de departamento de missões e tal. E alguns meses atrás, eu ouvindo a Rádio Cidade Esperança, o pastor Raul estava falando sobre o projeto Impacto Europa. E naquele momento, na rádio do carro, o Senhor começou a falar comigo, no meu coração. Eu comecei a chorar ali, mas eu pedi que o Senhor confirmasse isso. E no culto do Jovem Assembleiano, o Senhor falou mais uma vez comigo, foi quando eu fui falar com o pastor Gideon. Tá aí, já é o segundo que ouve o pastor Raul falar e vem. Então a gente já tem Ramos, Gideon, Raul e Davi Botelho. Não fale com esse daí não, se você não quiser ir para a missão. Mas para ser missionário, desde novinho, tu já decidiu o que seria. Desde novo. E aí, quando viu o projeto, tu disse, é nesse. Exatamente. Pensa em fazer evangelismo lá, aproveitar, casar por lá, não voltar mais, ou quem sabe, né? Sim, eu pretendo isso. Na verdade, eu não sei se o destino final é lá. Eu estou encarando mais como um processo, um preparatório, mas desejo ir para outros países, o Afeganistão, algum país assim. Meu Deus, discípulo do Gideão. Tu quer voltar ou tu pensa em ir de lá e mais para frente fazer, ou estão à disposição para o que Deus mandar? A gente está à disposição, mas o projeto mesmo é chegar até Malawi, na África, a gente alcançar
povo lá em Malawi. Nosso sempre sonho foi... Cada um já tem um lugarzinho no coração que a chamada arde mais, né? É impressionante como a gente ama um povo que a gente nunca viu, não sabe nem como é que chega no lugar, mas você quer fazer algo por eles, né? Deus é muito legal. Né? Que bom, vocês são bem-vindos ao projeto Impacto Europa e a gente segue conhecendo os nossos candidatos ao projeto. A gente está dando continuidade aqui, onde você está conhecendo as pessoas que entregaram a vida nas mãos de Cristo para ganhar outras vidas num país totalmente desconhecido por eles. Eles estão fazendo um treinamento aqui em Imperatriz de 90 dias, eles seguem, fazem mais um ano em Rio Verde, Monte Verde, Rio, Monte, eu sempre confundo. Eles fazem Monte Verde mais um ano de curso e depois vão para a Irlanda e de lá eles vão evangelizar na Europa, a Janela 1040, aquele pessoal de países não alcançados que estão hoje migrando para a Europa e eles estão indo preparados para isso. Por isso, todo esse curso preparatório. Mas você que não pode ir pessoalmente, você pode orar, tá? Você que tem dificuldade em orar, você pode contribuir. Contribuir é a parte mais fácil de missão. Missão a gente faz com os pés dos que vão, eles estão indo. Com o joelho dos que oram, nós estamos orando. E com a nossa contribuição. E para contribuir, é muito simples. Eu vou dar agora o Pix da SEMAD, é o CNPJ, tá? Anota aí, 322-652-360001-46. 322-652-360001-46. Contribua com amor aquilo que Deus colocar no teu coração. Depois você pode fazer prova de Deus e veja se Ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que nosso Deus não deve nada para ninguém. Vamos então falar com esses dois meninos, um é de Imperatriz, outro não. Como eu disse para vocês, pouquíssimos de Imperatriz, mas graças a Deus também uns 6. Quem é você? De onde é? Olha só, vai. Paz do Senhor, eu me chamo João Vitor, tenho 24 anos de idade, sou daqui mesmo de Imperatriz. E como é que tu chegou no projeto? O Impacto Europa, como é que ele chegou para ti? Como chegou a mim? Eu um dia estava em viagem, né, ali em Balsas, e eu fiz uma oração ao Senhor, uma confirmação sobre a questão do ministério, a chamada. Certo que já tinha, né, várias confirmações, mas a gente é igual Gideão, né? Gideão, ele pediu umas 2 ou 3 vezes para que o Senhor confirmasse. A gente pede para Deus confirmar, ele confirma, não queria assim não, confirma de outro jeito. Confirma de a outro gente quer jeito. que ele diga que dá para ir, né? Mais ou menos isso, a gente é... Então, quando eu cheguei na sexta-feira no Templo Central, quem andou de cara com o pastor Davi. Oh, meu Deus, já foi. Ver o Davi já foi. Exatamente. E ele começou a me apresentar o projeto e aquilo foi para mim uma confirmação, Senhor, do Senhor para minha vida, né? Começou a arder no meu coração aquilo. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Mas o teu chamado anterior a esse, como é que era? Tu imaginava que seria um missionário, um pastor? Como é que é? Sempre pessoas falaram, eu sempre estive envolvido neste meio, né? Deus sempre trabalhou, né, nesse propósito na minha vida e sempre estive nesse meio, né? Pessoas já sempre falavam para mim que eu ia ser missionário. Uma vez uma irmã, na pregação, ela me falou que eu ia ser um missionário. Ela falava que eu tinha que me preparar, né? Me entregar verdadeiramente a minha vida para Cristo, né? Assim, para missões, que Deus ia me ajudar muito nisso, ia me usar nisso, né? Glória a Deus. Vamos a você, como é que você chegou ao projeto Impacto Europa? Você ouviu lá, ouviu em algum lugar, ou estava em Imperatriz, como é que foi? Meus irmãos, Pai do Senhor, me chamo Railson. Acerca do projeto Impacto Europa, eu estava fazendo agora o curso do Turma 58 de Missões, fiz parte da última turma agora, e até então eu vi algum colega meu comentando, Vinícius, a respeito de um projeto, o projeto Impacto Europa. Em seguida eu fui conversar com o pastor Judeão, tomar conhecimento sobre esse projeto, e fui orar, buscar a direção de Deus, e Deus esteve confirmando, assim como nós já tínhamos o desejo de trabalhar com os povos não alcançados, e Deus se manifestou de várias formas para confirmar esse projeto divino sobre a nossa vida. Estamos aqui para exercer
o que Ele nos ordenaste. O slogan da nossa igreja, a missão da igreja é fazer missão, mas a maioria de nós não faz missão. O que fez você não querer ser só crente? Querer ser um crente missionário? Tá? A necessidade de ganhar almas para o reino de Deus. É isso mesmo, porque às vezes eu vou ganhar, mas é tão difícil, a gente não prega nem para o padeiro, nem para o vizinho, nem para o cabo que vai entregar do correio, a gente não se preocupa. E tu quer sair daqui para ir para outro país, para um povo que tu não conhece, que tipo de amor é esse que inflama a vida de vocês, hein? É um amor impactante, assim como a primeira vez eu estive no campo transcultural, na nação peruana, durante um ano, e Cristo, Ele demonstrou para mim esse amor revelando primeiramente a mim, e através desse amor que foi revelado a mim, eu entendi que havia necessidade de ganhar outras pessoas para o reino de Deus, não demonstrando através da palavra, mas demonstrando o amor fraternal de Deus para que eles venham conhecer que há um Deus fiel. Ok. E tu, menino, como é que esse amor te pegou para te levar para um lugar desconhecido, sair aqui do colinho da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, da igreja que nasceu e cresceu, para ir para um lugar totalmente novo? Eu faço a pergunta, que tipo de amor é esse? É um amor incondicional, né? Deus, Ele coloca na nossa vida... Eu já participei de várias viagens, né? De vários locais, já passei um tempo em algumas regiões, como nos indígenas, e dentro do meu coração sempre ardeu essa chamada para povos transculturais. E foi essa a oportunidade que apareceu e eu agarrei ela firme. E Jesus vem só confirmando a minha estadia aqui, né? Pois é, querido. Deus abençoe vocês. Tenham um ministério próspero. Eu vou visitar vocês lá, quando vocês estiverem lá, viu? Amém. Talvez eu vá, onde é Monte, é? Monte Verde, e depois eu vou na Europa também, tá? Deus abençoe. É isso aí, gente. Vocês conheceram os meninos que estão aqui se preparando para ir para a Europa. Eles vão passar 2 anos na Irlanda, antes eles passam aqui 90 dias em Imperatriz e em Monte Verde 1 ano. Ainda tem tempo, se você quiser fazer parte, procure-nos na SEMAD. E a gente gosta de dizer que a SEMAD somos todos nós. E o nosso programa encerra com o Gideão, ou já encerramos? Já encerramos, né? Já vamos encerrar. O Gideão vocês conhecem, depois eu vou fazer um só com ele, para ele falar sobre o projeto, como ele acha, porque esse é um projeto autossustentável, que ele iria falar, entendeu? Como ele não está aqui, eu vou dizer, não pensando em mandar 130 missionários é mais para nós sustentar. Não, vamos continuar sustentando desses 637 que a gente já tem, e eles vão se sustentar, porque até uma oferta que você vai dar para ele não é oferta, você está recebendo uma Bíblia, está recebendo um faqueiro, está recebendo um relógio, está recebendo algo em troca. Então você não está comprando, está ofertando e está ganhando de volta. E o nosso podcast Campos Brancos vai ao ar toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Também ele vai na Rádio Cidade Esperança no sábado, das 19 às 20 horas. Ainda no YouTube da SEMAD. Está ouvindo um batidinho, gente? É porque a gente está aqui, onde eles fazem o curso. E vocês já viram, 40 pessoas. Um ri, outro bate panela. E hoje eles passaram o dia de jejum, está todo mundo com muita fome. Tá? Acho que até eu já estou com fome. Mas você pode ver o nosso podcast nesses locais que eu te falei. E aí eu falei na rádio, na TV, vou te convidar para sintonizar o teu rádio na 106.9, que é a Rádio Cidade Esperança, a mais querida, a mais ouvida. E aí tu liga meio-dia, Voz da Assembleia de Deus, com eu, Zeni. A Rádio Cidade Esperança tem 24 anos no ar, 24 horas por dia anunciando Jesus. Até o nosso próximo encontro e a paz do Senhor. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.